Seja bem-vinda. Vila Velha. 2 beijinhos. Gente, Gente, muito longe. Espírito Santo. É, Espírito Santo. Fez boa viagem? Boa viagem, graças Que a delícia. Deus. Ai, deixa eu mandar um beijo pra todo mundo. Ai, que tô Posso muito mandar beijo feliz. também, tá? Deve. Quero mandar um beijo para todo mundo lá de Poços de Caldas, que amanhã eu estarei dando curso. Legal. E o pessoal também de Cataguases, que também na próxima semana estarei lá. Minha sogra pediu para mandar um beijo para ela. Beijo, viu? Tem que mandar pra sogra. Tem que mandar. Um beijo para todos. Legal, tenho certeza que todo mundo tá agora assistindo a nossa programação. Ai, que delícia! Olha, hoje tem representante do Espírito Santo no Mulher.com e a gente faz questão de abrir aí o espaço para essas arteiras, né? Tem gente tão talentosa espalhada por esse Brasil inteiro e na medida do possível a gente vai abrindo as portas do Mulher.com. E eu fico muito feliz que tem muitas convidadas que participam do programa Mulher.com pela primeira vez e a partir do Mulher.com acaba tendo a oportunidade também de participar em outros programas, em outros canais, fazer trabalhos em revistas e a gente fica feliz em contribuir, viu? Se você tem o sonho de participar com a gente hoje, a Núbia está aqui conosco, mande fotos dos seus materiais, se vocês têm trabalhos publicados, se você é professora de artesanato, se você tem ateliê, para o e-mail do programa mesmo, quem sabe um dia você não está aqui como a Núbia. Primeira orientação, então, para a produção da sua peça, Núbia. Pois é, Tati. Eu geralmente oriento as pessoas a trabalharem com MDF, antes de qualquer coisa, passar a laca indiana. Por quê? Dependendo de onde você more, a gente tem questão do fungo, da umidade. E sem querer, isso vai penetrando no MDF e vai causando aquele cheiro ruim na peça. Tá. Então, com a presença da laca indiana, a gente pode passar a laca indiana por toda a peça, por dentro e por fora. O que vai acontecer com a madeira? A madeira, você percebe que ela fica mais escurinha? Ela vai penetrar na fibra da madeira, ó, na fibra do MDF, ok? Isso vai ajudar bastante aí na impermeabilização de qualquer produto que você vai pôr na peça. O que vai acontecer com a impermeabilização? Ela vai fazer com que facilite a pintura, tá? A questão da lixa também já ajuda bastante. Tá. E você vai perceber que seu material vai render muito mais também. A laca indiana. Então a gente passa... Antes de qualquer coisa, passa a laca indiana. Passa... Uma demão? Uma demão é suficiente, ok? Perfeito. E aí, depois que a gente passa a laca indiana, a gente vai lixar a peça, tá? Ela vai estar um pouquinho mais escura da peça real, né? Tá. Então, a gente vai dar uma lixinha na peça completa, tá? Principalmente tirar essas arestas que ficam, né, no cantinho da caixa e tal. A gente vai lixar toda a nossa peça, ok? Eu gosto muito de usar lixa d'água. Por quê? Porque você percebe que não sai quase pó. E o pó que é prejudicial na hora de que você está respirando aquele pó da madeira e a lixa d'água já segura esse pó, tá vendo? Então a peça vai ficar muito mais lisinha. E aí você adquiriu em loja de... Material de construção. Material de construção mesmo, né? Lixa d'água. Aí lixa d'água vai ficar bem lisinha. Se a gente comparar uma peça que está com e sem a lixa d'água, a gente percebe assim, a diferença é muito grande, ok? No toque, né? Isso, no toque. Legal. Ok? Então, a peça já lixada, né, e já passada a laca indiana, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um produto que eu gosto muito, que ele não vai pintar, ele não vai cobrir a madeira, ele vai tingir a madeira. Então, vai dar um aspecto, assim, de uma coisa antiga, né, uma coisa, assim, bem mais sofisticada, ok? Então, a gente vai estar usando o médio envelhecedor, ok? Ele é bem cremosinho, tá vendo? E não tem cheiro, é bem interessante esse médio. Então, a gente vai passar esse médio por toda a peça também. Reforçando que para facilitar o passo a passo, a Núbia optou aí pelas plaquinhas de MDF, mas a mesma coisa que nós estamos fazendo nas plaquinhas é só você repetir na sua caixa, de repente uma outra peça, uma bandeja, como você preferir. Hoje a nossa proposta é a caixa com inspiração romântica, né, inspiração romântica. Então, quando a gente percebe que esse médio, ele vai secando, a gente se surpreende, Tati. Por quê? Porque a gente está acostumado que a tinta cubra a madeira por completo, certo? Só que quando esse material seca, o que acontece com ele? Surpresa. Ó, como é que ele vai ficar? Ele vai penetrar dentro da fibra do material. Aqui, olha, gente. Tá? Então, assim, lembrando aqui que existem 15 tons, né? A gente pode trabalhar com 15 tons, ok? Então, assim, é bem tranquilo de trabalhar. E uma outra coisa interessante que eu gosto de falar é que, por exemplo, se essa madeira tiver um veio natural, esse veio vai ficar intacto, você vai continuar enxergando esse veio, ok? Então, assim, em cima desse
médio, Médio. pra gente que a gente consiga esse efeito aqui, né? Olha. A gente pode conseguir esse efeito com carimbo ou com um molde vazado. Eu optei nas minhas peças com o molde vazado. Stencil. Com o stencil, ok? Então, após a gente conseguir cobrir totalmente com o nosso médio envelhecedor, a gente vai trabalhar com uma tinta PVA, ok? Eu tô optando aqui por uma tinta PVA cintilante, tá? Que ela tem um brilhinho, assim, bem interessante, tá? Então, a gente vai colocar ela no cantinho aqui da bandeja. Ela é bem mais grossa do que o médio. Então, é necessário que a gente até, ó, tá vendo? Ela é bem grossinha. Consistente. Bem consistente. Primeiro goma laca indiana, depois o médio envelhecedor e agora, então, a tinta PVA pra gente ou fazer a técnica do carimbo ou o vazado, o stencil. Pois é, eu tenho uma dica bem preciosa para passar na questão do molde vazado, para ele não ficar vazado. Legal. Tá? Para ele não vazar. Então, a gente vai escolher esse stencil aqui floral, ok? E tem uma dica bem legal. A gente vai trabalhar, primeiro, espalhando como se a gente fosse trabalhar com carimbo. Para trabalhar com carimbo, a gente espalha na bandejinha a tinta, né? Certo. E depois, o que a gente faz? A gente carimba. Para trabalhar com o molde vazado, eu também gosto de fazer o seguinte, espalho, venho com o rolinho bem sequinho, ó, quase nada. Não pode encharcar o rolinho. Então, essa aqui é uma técnica bacana, por quê? Porque o molde não vai ficar borrado. Então, ó, aí você pode vir aqui ao lado, tirar o excesso, tá vendo? O rolinho não pode estar encharcado, o segredinho é esse. Então, já na minha peça, que foi passada a laca chinesa, desculpa, a laca indiana, e agora a gente está passando o médio. A tinta PVA. Nós vamos passar a tinta PVA, mas lembrando que tem dois produtos aqui, né? A laca indiana e o médio envelhecedor. Após a secagem, eu deixo geralmente secar 40 minutinhos entre cada produto. Tá. Ok? E aí a gente vai posicionando, né? E ó, mão suave. Bem suave. Como se fosse uma borboletinha passando, ó. Bem tranquilinho. E para quem quiser fazer outros tons, eu até trouxe outros papéis, outros modelos de caixinha ali, porque também não precisa se prender a esses dois tons que eu estou trabalhando aqui, com o vermelho burgundy e esse tom de marrom claro. Não precisa se prender. Gostei dessa dica do rolinho. É. Algumas pessoas que ficam, né, Não, receosas. Receosas. Não, eu tô com trabalhando stencil. bem tranquilinho, sabe, ó. O segredinho é tirar bem o excesso na bandejinha ou no paninho, ok? Se tiver alguma dúvida, você pode fazer o seguinte, você pode dar uma levantadinha, ó. Mas tá vendo que tá super limpinho? Dá aquela olhadinha. Dá uma olhadinha básica, ó. Tá tudo direitinho. Não Gostei. ficou nada, né? Muito a boa dica, desejar. viu, Núbia? Ok? Então, aqui eu trouxe outros modelos, tá vendo, ó? Indiana, né? E a gente pode trabalhar de acordo aí com o que a gente quiser, ok? Legal. Quero mais dicas, Núbia. Mais dicas, pois então. Agora, depois a gente vai fazer esse trabalho. Eu até já trouxe a peça já toda, né? Vai ficar, a caixinha vai ficar, o rolinho vai ficar com um restinho de tinta. O que a gente gosta de fazer geralmente? Eu, após passar o molde vazado, eu gosto de limpar esse rolinho, ó. O que vai aparecer? Parece, sabe aquelas madeiras envelhecidas na pontinha, queimada? Ó. Ai, que legal. Você não faz com Sabe? pincel, você faz Não. ali limpando o rolinho. Limpando o rolinho. Menos tinta na natureza, né? Que a gente vai lavar o rolinho e vai sair menos tinta na natureza. Aí passa todo o rolinho ao redor, tá vendo? E a gente vai ter esse acabamento interessante, meio amadeirado, né? E a gente percebe isso bem legal, assim, ok? Outra excelente dica, gostei. Outra peça. Agora a gente vai fazer a parte que eu gosto mais, a hora da gente enfeitar a peça. Que aí é só deixar a criatividade Deixar fluir, a criatividade né? fluir. Então, para colar o papel scrapbook, eu optei sempre trabalhando com a cola de contato permanente. Legal. Eu vou só inverter aqui para você ter mais espaço, você fica mais à vontade. Pronto. Então, aqui a gente tem
a cola de contato permanente, ok? E a gente vai passar, não precisa ser aquela quantidade exagerada, viu? Vocês podem passar bem, que ela rende bastante, com um pincelzinho bem de leve. Não deixar aquela coisa assim, grosseira, né? Ó. Eu vou passar por toda a nossa tampa. Núbia Intra participando hoje com a gente. Núbia que veio de longe. Sim, Tati. Vim com o maior carinho. Ok? Então, assim, o segredinho também na hora da colagem desse papel é que você não pode deixar ficar montinho assim, ó. Por quê? Se você deixar esse montinho, o que vai acontecer com você? Na hora que você colar o teu papel, ele vai levantar. Adorei que a gente está economizando cola e economizando tinta. Gente, muito bom. tem que economizar, né? Ó, a gente dá aí uns 5 minutinhos pra a gente ter essa consistênciazinha, tá? Interessante também a gente passar no verso. Ah, você passa um pouquinho. É, a gente passa um pouquinho no verso também, porque é um papel que tem a gramatura maior, né? Certo. Então a gente passa um pouquinho também no Estica verso. bem. Aí o pessoal em casa com mais tempo passa em todo o verso do papel e aplica. Na verdade eu já tinha passado nesse aqui, ele tá até meio... Então a gente vai colar, não tem segredo nenhum aqui. Colar direitinho. Tá. E agora é brincar, né, Tati? Agora a gente vai brincar. Aqui eu já trouxe um passa-fita, que é bem romântico, né? No tom da nossa florzinha aqui, ok? Estica bem aqui, gente, direitinho, tá? A fita e a pérola, né, que você usou. Ah, eu gosto ambos dão muito, aquele eu toque abuso, romântico. abuso muito. Gente, pra colar essa fitinha aqui, eu uso a cola pano. O tempo todo a gente trabalha com a cola pano. Tá. Lembrando que a gente tem que sempre colocar esse acabamento aqui, ó, bem nesse cantinho, ok? Certo. Então, a gente vai pegar aqui agora, vai passar a cola pano nesse cantinho, nessa beiradinha aqui da caixa, tá? Também não precisa exagerar, porque a cola pano, ela cola mesmo, tá? Então, pra gente aplicar o papel de scrap na caixa, a Núbia usou a cola de contato permanente. É a dica, né? E agora, para aplicar a fita, a cola pano. A gente aguarda só mais um minutinho para prender bem a caixinha aqui, a fitinha, ó. É imediato, Tati. Não tem segredo nenhum, ó. Tá? Legal. E relembrando, na peça, na caixa, a gente passou primeiro, então, a goma laca. Esperamos secar. Passamos o médio envelhecedor. Esperamos secar. Também. Isso. E aí você vem com a tinta PVA, Pouca ou coisa. carimbando, ou faz o trabalho com molde vazado com stencil. Isso. A gente finaliza aqui essa fitinha aqui, né? Passa a fita, ok? Agora a gente vai trabalhar com um relevinho, vou guardar mais um pouquinho. Um relevinho transparente que a gente gosta muito de trabalhar sobre todo o desenho da caixa. Então aqui a gente vai optar pelo relevo transparente, o relevo cor-de-rosa, ok? Então vamos lá. O relevo, ele dá um ar assim, um aspecto vitrificado na peça. Então, aparentemente, no primeiro momento, parece que a peça vai ficar totalmente molhada, mas aí se depois puder mostrar depois como é que fica, né? Que dá uma aparência assim, de vitrificação na peça. Ok? Então a gente escolhe assim algumas pétalas para trabalhar.
beleza? Na gaiolinha a gente vai estar usando o pretinho. Enquanto a Núbia vai aplicando, eu tenho uma peça já aqui seca, com esse efeito, gente, da tinta relevo transparente. Olha, dá pra perceber bem. Fica bem e você vitrificada, escolhe, né, alguns personagens, algumas áreas. Aqui nessa peça pronta, na flor, e ela passou sobre a gaiolinha, aqui do lado, olha. Ok? O contorno do bico facilita bastante. Aí a gente vai continuar a brincadeira, né? A gente vai colar com a própria cola pano aqui. Vai colocar as nossas flores, né? Pra dar esse acabamento bem legal, bem romântico, ó. Não precisa muito também não, ok? Ó, a gente vai trabalhando essas flores, uma hora, mais ou menos uns 10, 15 minutinhos ela já tá colando, tá? Eu vou pedir para a gente divulgar todos os contatos da Núbia. Quem quiser outras dicas, outras orientações. Essa sua outra caixa também ficou muito bonita. Inclusive, eu agradeço porque essa peça aqui que eu estou mostrando, nós vamos sortear para você que está participando por e-mail. E aí, a última sugestão da Núbia, gente, é a aplicação da pérola. Então, aqui na flor e até na gaiolinha, né? Você fez uma brincadeira. Ó, aqui a gente vai colocar também uma homenagem ao programa, né? Um recorte. Que legal! Exclusivo! Lógico. E aí, assim, uma outra dica que eu queria aproveitar. Ai, que bacana, mulher.com. Aquela caixa que eu vou sortear, eu usei a meia pérola para ser o pezinho da caixa. Não sei se você observou isso. Ah, aqui, gente, verdade. Entendeu? Então, a meia pérola é uma dica bacana, assim. Às vezes a gente, poxa, mas onde eu vou colocar uma meia pérola, né, enorme numa peça? Não. E mantém esse romântico que foi a sua proposta. Isso aí. Muito obrigada pela aula, obrigada pela presença, obrigada pelas dicas e muito obrigada também pelo meu presente. Eu vi aqui também personalizado, Tatiane. Linda, linda peça. E eu espero de coração que no ano que vem você tenha a oportunidade de voltar. Joia, e dê um beijo da famíliamulher.com para todo o seu legal, estado. obrigada, Deixa eu te dar beijo. Tudo Arrasou, bom viu, você, Núbia? tá? Parabéns. Gente, mais um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu volto com outras dicas.